Hoje vamos aprender a passar os esquemas que a Marlene Mukai disponibiliza no blog dela para tamanho real. O link do modelo que vou utilizar está na descrição, e o meu tamanho vai ser o 38. Se você quiser aprender a fazer os seus próprios moldes, não deixe de conhecer o curso de modelagem industrial. O link também está aqui embaixo. Agora, vamos aprender a identificar cada medida do esquema e transformar esse desenho num molde em tamanho real. Bora lá? Você vai precisar de uma cartolina, papel cartão, papel pardo ou papel craft, como o meu, uma régua, de preferência transparente, um esquadro e, se você tiver, uma régua curva. Essa que eu tenho eu também baixei no blog da Marlene Mukai e eu uso muito. Lápis para poder apagar se alguma coisa der errado e o molde. Vamos começar analisando o molde da frente. Todo molde tem sempre um retângulo maior como base. Nesse caso, o retângulo base tem 23 cm por 63 cm e meio. Porém, esse modelo possui um acréscimo no centro-frente de 7 cm e meio por causa das pregas no decote. Por isso, antes de desenhar o retângulo base, vamos dar um espaço de 7 cm e meio no papel e marcar uma linha vertical. É muito importante sempre conferir se o seu papel está no esquadro antes de começar a desenhar. Além do acréscimo no centro, também temos um aumento de 4 cm na barra. Antes de marcar os 63 cm e meio de altura do retângulo, vamos marcar esses 4 cm na barra. Marcando os 4 cm, meça desse ponto para cima a medida de 63 cm e meio. Como a minha régua só vai até 40 cm, vou marcar os 40, depois mais 23 cm e meio. Para a reta não sair torta, vou repetir na lateral o acréscimo de 7 cm e meio. Agora podemos colocar todas as medidas do retângulo base e fechá-lo. Feito o retângulo base com os acréscimos necessários de acordo com o esquema, vamos marcar o afastamento do decote e o ombro. Para isso, vamos marcar 9,25 cm e a partir desse ponto, mais 8 cm. Esquadrar para baixo e marcar 3 cm para a caída do ombro. Para esquadrar corretamente, precisamos alinhar o esquadro com a linha superior do retângulo, formando um ângulo de 90 graus na medida que queremos. Desça uma linha sem medida definida por enquanto. Marque os 3 cm
e ligue os pontos para formar o ombro. Com a linha do ombro desenhada, vamos agora desenhar a linha da cava. De acordo com o esquema, a altura da linha da cava é de 20,5 cm. Vamos traçar essa medida dos dois lados do retângulo e unir os pontos. Esta é a linha da cava. A linha que sai do final do ombro deve ir até a altura da cava. Repare que no molde essa medida está dividida em 3 partes iguais. O primeiro ponto tem um recuo de 1,5 cm. Essas marcações são para ajudar no desenho da cava. Vamos descobrir a medida do final do ombro até a altura da cava e dividir essa medida por 3. Depois, vamos marcar o resultado na linha. Vamos recuar 1,5 cm no primeiro ponto e marcar. No último espaço que dividimos, precisamos achar o meio. Para isso, vamos dividir a medida que encontramos anteriormente por 2. Para fazer o desenho da cava, vamos unir o final do ombro com o recuo de 1,5 cm, o ponto que marcamos no centro do último espaço e o final da linha da cava. Se você tiver uma régua curva, pode utilizar, ou então desenhar à mão mesmo, sem nenhum problema. Depois de desenhar o ombro e a cava, vamos desenhar o decote. A altura do decote frente é de 13 cm, conforme mostra o esquema. Vamos marcar e unir com o começo do ombro com uma curva. É sempre bom dar uma pequena esquadrada de mais ou menos 1 cm para não formar nenhum bico na hora de cortar o tecido. A soma das medidas das pregas vai dar os exatos 7,5 cm que colocamos no acréscimo no começo do desenho do molde. Por isso, as pregas vão ficar exatamente nesse espaço. No desenho, elas parecem avançar no retângulo base, mas foi apenas para ficarem visíveis. Não se preocupe com esse 1 cm no bico das pregas, porque quando cortarmos o molde dobrado, ele vai se formar sozinho. Dobre o primeiro ponto em direção ao segundo e depois volte o terceiro ponto também em direção ao segundo. Antes de cortar, vamos terminar o molde. Na lateral da blusa, precisamos sair 1,5 cm na altura da barra e ligar com a cava. Depois, precisamos fazer o detalhe da curva da barra com um S bem suave. Depois de tudo desenhado, corte o molde.
Quando chegar na parte das pregas do decote, corte com as pregas fechadas. Escreva no molde todas as informações de acordo com o esquema. E o molde da frente está pronto. Para começar o molde das costas, esquadre novamente o papel. Repare que o molde das costas não possui o mesmo acréscimo no centro que o molde da frente tem, porque nas costas não teremos pregas no decote. Porém, o acréscimo de 4 cm na barra continua. Por isso, vamos marcar esses 4 cm e fazer o retângulo base de 23 cm por 63 cm e meio. Vamos repetir praticamente o mesmo processo da frente para desenhar o ombro e a cava. Marque 9,25 cm e desse ponto marque mais 8 cm. Esquadre para baixo e nessa linha marque os 3 cm de caída de ombro. Una os pontos para formar o ombro. A altura da cava é a mesma que a do molde frente. Vamos marcar 20 cm e meio nas duas laterais do retângulo e ligar os pontos para formar a linha da cava. Para a cava, vamos novamente dividir o valor do final do ombro até a altura da cava por 3. Mas dessa vez, vamos entrar apenas meio centímetro no primeiro ponto, para formar a cava. Marque o meio do último espaço e una todos esses pontos para formar a cava das costas.
Formada a cava e o ombro, vamos finalizar o decote. Vamos descer 4 centímetros e unir esse ponto até o começo do ombro com uma curva. Depois, desça mais 8 centímetros para fazer o detalhe de gota. O último passo para o molde das costas é aumentar 1,5 cm na lateral do molde, na direção da barra, como no molde frente, e ligar até a linha da cava. Para desenhar a curva na barra, utilize o molde frente que já cortamos, para os dois moldes ficarem iguais. Corte o molde e escreva todas as informações conforme o esquema. Como os dois moldes que fizemos tinham a mesma altura, podemos ampliar essa linha que restou para cortarmos e começar a desenhar o molde da manga. Observe que o esquema da manga também possui um retângulo base. Por isso, vamos começar desenhando ele, com as medidas de 32 cm por 17 cm. Temos que desenhar uma linha que divide esse retângulo ao meio. É só dividir os 32 por 2. Além disso, temos que desenhar uma outra linha horizontal com a medida de 2,5 cm medindo de baixo para cima. Para começar a desenhar a cabeça da manga, precisamos traçar duas diagonais ligando o centro do molde até as pontas da linha horizontal que desenhamos. Depois, vamos medir o tamanho dessa diagonal e dividir em 4 partes iguais.
Marque a medida encontrada por todo o comprimento das diagonais. No primeiro espaço que se formou, precisamos achar o meio. Nesse novo ponto, precisamos descer na diagonal esquerda meio centímetro e na diagonal direita 0,25 centímetros. Vamos terminar primeiro o lado esquerdo. Pule o próximo ponto. Já no segundo, vamos subir a medida de 2,25 centímetros e no terceiro, vamos subir 3 centímetros e marcar. No lado direito, vamos também pular o primeiro ponto. Já no segundo, vamos subir 3,25 centímetros e no terceiro, 3,5 centímetros e marcar. Agora vamos ligar todos esses pontos que marcamos para formar a cabeça da manga. Na linha base do retângulo, entre 1 centímetro de cada lado e ligue com a linha superior. Além disso, suba 3 centímetros na linha do centro, partindo da segunda linha do retângulo e marque. Una as entradas de 1 centímetro passando pela marcação de 3 centímetros no centro com uma curva. Copie todas as informações do molde de acordo com o esquema e corte para terminar. Prontinho! Você acaba de transformar o esquema em moldes no tamanho real. Para usá-los é só não esquecer da margem de costura. Viu como não é difícil?
É só prestar atenção no desenho e nas medidas. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!